Bem, sem mais delongas, eu quero convidar todos a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Nós estaremos encerrando hoje o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 2. Para os irmãos terem ideia, o alcance das redes sociais da nossa igreja, entrou em contato comigo semana passada um pastor da Inglaterra, falando que gostava das postagens da igreja, que acompanhava a igreja na internet, né? Aí mandou o WhatsApp dele e tal, a gente mantém contato. Pediu inclusive os louvores que a gente canta aqui na igreja para eles cantarem também lá na igreja deles. Então a gente olha aqui um pouquinho de gente aqui na nossa frente e não imagina quanto Deus já levou a Igreja Batista Memorial em lugares que a gente sequer possa imaginar, né? Já veio gente do Maranhão, do Acre, de tudo que é buraco para cá, né? E quem sabe não vem da Inglaterra também. Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do verso de número 23 a 28. Aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vamos orar. Bendito Deus, graças te damos por tua palavra. Neste exato momento, Senhor, eu rogo pela iluminação do teu Espírito sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, para que a tua palavra, ó Deus, produza um efeito de mudança, de santificação, de temor, ó Deus, de profundidade no conhecimento bíblico, e assim não sejamos jamais enganados nas astutas ciladas do diabo. Assim, ó Deus Santo, nos ajuda a andar em tua santa e soberana vontade, para a glória e honra do teu nome. Te agradecemos, pois sabemos que o Senhor sempre fala conosco. Muito obrigado, em nome de Jesus, todos nós digamos amém. Meus irmãos, nunca é demais lembrar a vocês que Marcos escreveu este livro primeiro para os cristãos de Roma. Os romanos foram o público-alvo primário desse texto que nós acabamos de ler. Suas vidas se encontravam debaixo da tirania do imperador Nero. Ele era muito cruel, ele era muito carrasco, e ele abusava da sua autoridade, perseguindo a igreja e maltratando os cristãos. Muitos deles foram jogados aos leões para serem comidos vivos, outros foram crucificados, outros foram jogados, por exemplo, nas arenas, nas fogueiras e tantas outras mortes cruéis às quais ele submetia os cristãos. Então, quando Marcos relata estes episódios, principalmente os episódios que vão do versículo 1 do capítulo 2 ao versículo 6 do capítulo 3, Marcos tem por objetivo mostrar aos cristãos de Roma que o verdadeiro Senhor, que detém a verdadeira autoridade, não é Nero, não é o imperador romano,
mas Jesus Cristo, o Filho de Deus. Inclusive, isso pode ser visto na história da igreja. Sempre que se levantou alguém tentando acabar, destruir, dilacerar com o cristianismo, com a igreja de Cristo, a autoridade de Jesus sempre prevaleceu sobre estes homens, afastando-os da história e a sua igreja seguindo avante para a glória de Deus. Pois bem, o texto que nós lemos agora mostra o quarto episódio onde a autoridade de Jesus e a legitimidade de Jesus é questionada pelos fariseus. Os fariseus, eles eram os fiscais do politicamente correto da época. Eles eram quem fiscalizavam se as coisas estavam tudo certinha conforme a religião judaica ou não. E aqui, como nós podemos notar, quando os discípulos seguiam com Cristo de uma cidade para outra, eles passaram por algumas searas. Searas, para quem não sabe, são plantações de cereais, como por exemplo, plantação de milho. E eles começaram então a colher espigas. Qual é o problema aqui? O problema é que eles estavam colhendo espigas no sábado. Era dia de sábado. Tal atitude, portanto, foi o suficiente para se iniciar mais uma tentativa de desmoralizar Jesus e sua missão perante todos aqueles homens e aquelas mulheres que estavam seguindo. Porque, segundo os fariseus, os discípulos de nosso Senhor estavam quebrando um dos mandamentos, que era o quê? O quarto mandamento, o de guardar o dia do Senhor. Segundo os fariseus, Jesus não podia ser um mestre confiável se os seus discípulos estavam quebrando o quarto mandamento. Como é que alguém poderia dar crédito a um homem desse se os seus discípulos estavam dando mau testemunho, quebrando o quarto mandamento? Bem, a única maneira da gente compreender o que está acontecendo aqui nesse texto é observando que Jesus e os fariseus, eles não olham, eles não percebem pela mesma ótica a prática do sábado. Eles não olham da mesma maneira para o sábado. Os fariseus olham de um jeito e Jesus olha de outro jeito. E nós aprenderemos hoje como a não desperdiçar o quarto mandamento. Pastor, como é que a gente não desperdiça o quarto mandamento? É o que a gente vai aprender hoje à noite. Então, em primeiro lugar, nós vamos observar a maneira como os fariseus observam o sábado. A ótica dos fariseus, como eles observam o sábado. Veja comigo o verso de número 24, por favor. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito, o que não é legal, aos sábados? Preste atenção aqui. Os judeus tinham duas observâncias religiosas que os distinguiam das demais nações do mundo. Eram a circuncisão e a guarda do sábado. A guarda do sábado é o quarto dos 10 mandamentos. Ele é o mais longo de todos os mandamentos. E ele manda que os judeus se abstenham de qualquer tipo de trabalho, uma vez que o próprio Deus descansou no 7º dia. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Descansar no sábado era tão sério que não era apenas para os judeus, mas também para os escravos, os animais, a terra e inclusive a vegetação, a plantação.
O sábado, irmãos, é o único dos 10 mandamentos que está ligado diretamente à ordem da criação. Haja vista, como eu acabei de falar para vocês, que Deus descansou no 7º dia. E isso veio como um sinal de singularidade daquele povo. Somente aquele povo tinha a bênção de descansar no sábado. Por exemplo, vamos conferir alguns textos que são importantes para o nosso entendimento do assunto. Abra aí em Êxodo, é o 2º livro da Bíblia. Êxodo 31, por favor. Êxodo 31, verso de número 13 ao 17. Perceba aqui, nesse texto, a posição singular de Israel no que diz respeito a receber o sábado como uma bênção de Deus. Capítulo 31, verso 13 em diante. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do meu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º é o dia de sábado, é o sábado de repouso solene e santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua, de geração em geração, entre mim e os filhos de Israel. Veja, é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Agora dê um salto lá para o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 20. Você pega Isaías, você pega Salmos, aí de Salmos você vai mais para frente e encontra Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20, versículo de número 12. Veja só a importância dos sábados para os judeus. O quão sério eles levavam o sábado, por ser ele um sinal da bênção de Deus para aquele povo. Verso de número 12. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Pois bem, o que é que acontece? O que acontece é que, ao passar do tempo, os intérpretes da lei, os mestres da lei, eles começaram a tentar definir os tipos de trabalho que era lícito ou não no sábado. Eles começaram então agora a mexer a panela, como se diz. Então eles começaram a se preocupar com o que é trabalho, o que não é trabalho. Bem, existe uma obra dos judeus conhecida como Mishnah, que é a lei oral dos judeus, a lei oral dos rabinos. E baseando-se em Êxodo 35, eles enumeram 39 tipos de trabalhos que profanam o sábado, que você não pode fazer no sábado. E esses 39 artigos, eles vão dos trabalhos mais básicos até os mais intrigantes. Por exemplo, no sábado, você não podia arar a terra, óbvio, não podia caçar animais, óbvio, mas também você não podia desatar um nó, você não podia costurar mais um ponto, você não podia escrever mais que uma letra. No sábado, por exemplo, você não podia carregar uma criança no colo, você não podia ajudar no nascimento de um animal, você também não podia tirar o animal do buraco se ele caísse no buraco. É tanto que Jesus fez essa crítica várias vezes.
Se um animal de vocês cair no buraco, vocês não vão tirar? Então, eles tinham essas proibições. Por exemplo, eles entendiam que no sábado, se você quebrasse a mão ou quebrasse o pé, você não podia consertar. Tinha que esperar acabar o sábado para ir consertar a mão ou consertar o pé. Se o telhado da sua casa caísse uma parte, você só poderia, e isso fosse no sábado, você só poderia consertar o telhado caído depois que acabasse o sábado. Ou você no sábado só poderia andar a 800 metros da sua casa. Você só poderia andar no máximo a 800 metros da sua casa. Ou seja, você só poderia dar aí uma média de 1.900 e poucos passos durante o sábado, porque senão você já estava trabalhando e já estava quebrando o quarto mandamento. Outro detalhe também é que você, por exemplo, não poderia socorrer vítimas de desabamento de um prédio, caso isso acontecesse no dia de sábado. Então, o que está acontecendo agora em Petrópolis, por exemplo, no Rio de Janeiro, muitas buscas atrás de sobreviventes e de corpos de pessoas que morreram, num sábado não poderia de modo algum acontecer, porque já seria trabalho. Muito bem. É por essa razão que eles estão aqui reprovando Jesus, dizendo que os discípulos de Jesus estão pecando porque estão colhendo espigas para comer, e isso no sábado. O que foi que eles não perceberam, pastor? Bem, eles não perceberam que ao criar proibições e mais proibições, eles transformaram aquilo que era uma bênção numa maldição. Aquilo que era bom ficou ruim. Aquilo que era para ser legal ficou chato. Ou seja, eles estavam desperdiçando o sábado, desperdiçando o quarto mandamento. O sábado era para ser vivido e experimentado como bênção de Deus, mas eles transformaram numa maldição, gerando uma religiosidade hipócrita e insensível. Quando nosso Senhor estava denunciando os fariseus com toda firmeza, lá em Mateus 23, ele falou exatamente contra isso. Exatamente contra o fato deles transformarem o que é bênção em maldição. Por exemplo, abra comigo em Mateus. Se você está aí no livro de Marcos, volte para o livro de Mateus capítulo 23 e veja como os fariseus eram peritos em transformar uma bênção numa maldição. Mateus 23, verso 1 a 3. Então Jesus falou, ao 5. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Olha como eles eram. Verso 4: atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas de suas capas, só para ser visto pelos outros. Veja, os fariseus, eles eram hipócritas. Eles cobravam, mas eles não praticavam. Eles cobravam, tinham muitas proibições, mas eles mesmos não eram 100% fiéis no que eles cobravam. O resultado qual era? É que eles eram altamente críticos com as pessoas, altamente críticos com os outros, mas muito lenientes com eles mesmos. Muito lenientes, hipócritas, que não viviam, que cobravam o povo. Então eles estavam enredados num grande problema. Qual era o problema?
O problema dos fariseus era o extremismo. O problema dos fariseus era o legalismo. Eles eram muito legalistas. Eles tinham, como nós podemos ver agora, muitas e muitas proibições que os levavam a um extremo. E essas proibições os denunciavam de pecado, de desperdiçar o sábado de Deus, de desperdiçar o dia de descanso e de desperdiçar o quarto mandamento. Muito bem. Qual é o problema de hoje? O problema da gente hoje, e a gente se faz tão culpado quanto os fariseus, é que a gente cai lá no outro extremo. A gente desperdiça o sábado no outro extremo. Enquanto os fariseus desperdiçavam o sábado, transformavam uma bênção em maldição, criando proibições e mais proibições e mais proibições, numa observância louca, numa observância neurótica, nós, homens modernos, nós vamos lá para o outro extremo e nós caímos, sabe em quê? Na não observância de jeito nenhum. O problema da gente já é o contrário. Enquanto eles observavam demais, nós, homens modernos, já caímos lá no outro extremo sem observar nada. E nós, com isso, transformamos também o quê? Uma bênção numa maldição. Esses dias eu perguntei a um colega de trabalho como ele fazia para ensinar sobre Deus para seus filhos. E ele disse para mim: David, cara, eu chego em casa tão cansado, quando eu estou de folga, a única coisa que eu faço é tomar algumas cervejas, depois eu vou dormir e acaba-se o meu dia. Mas e aí, você não vai nem a um culto? Não, eu não tenho tempo para ir a um lugar de culto. A única coisa que eu faço na minha folga é isso. O que significa isso, essa resposta dele? Essa resposta dele expressa exatamente o oposto dos fariseus. A não observância é de nada. De nada. Então, alguns de nós se fazem culpados exatamente por não dar qualquer importância ao mandamento que temos de ter um dia na semana para descansar e adorar a Deus. Desde o Jardim do Éden, irmãos, desde o Jardim do Éden, que nós desvirtuamos as bênçãos de Deus. Isso aqui é muito sério o que eu estou falando para vocês. Isso aqui é muito sério. Isso deve ser levado em conta. É que nós, seres humanos, nós somos peritos em pegar as bênçãos de Deus e transformar em maldição. Nós somos peritos nisso. Os fariseus transformaram a bênção numa maldição. E nós, homens modernos, estamos fazendo a mesma coisa. Estamos transformando uma bênção numa maldição quando a gente não quer praticar o dia do Senhor conforme a palavra manda. Então, para vocês terem ideia como nós somos peritos em transformar bênção em maldição. Um exemplo disso hoje é a palavra amor. Usa-se a palavra amor para todo tipo de perversão sexual. Todo tipo de perversão sexual. Relacionamento homossexual é apenas um tipo de amor. O que é isso? Transformar bênção em maldição. Outro exemplo, o sexo. O sexo foi dado por Deus para ser vivido dentro do casamento. Mas o homem teima em praticar fora do casamento. O que é isso? Transformar bênção em maldição. Vocês sabem que quem inventou o avião foi um brasileiro, Santos Dumont. E Santos Dumont, ele morreu aqui no Brasil. Morou muitos anos fora e morreu aqui no Brasil. E em 1915, Santos Dumont, ele entrou em depressão. Porque quando surgiu a Primeira Guerra Mundial, ele viu a sua invenção agora ser usada para destruir vidas, destruir pessoas.
O que significa isso? Uma bênção transformada em maldição. O Prêmio Nobel da Paz, ele existe por causa de um químico chamado Alfred Nobel. Alfred Nobel. Alfred Nobel foi o homem que inventou a dinamite. Ele inventou a dinamite. E um jornal o descreveu com as seguintes palavras, preste atenção: o homem que tornou possível matar mais pessoas mais rapidamente que qualquer outro na história da humanidade. Então, decepcionado com a utilização do seu invento para destruir pessoas nas guerras, ele pegou toda a sua fortuna e destinou para se premiar aqueles que contribuíssem para o bem da humanidade. Daí se criou o Prêmio Nobel da Paz. Mas escute, todos os milhões do Prêmio Nobel não paga o valor de uma alma perdida nas guerras. A dinamite, que era uma bênção para abrir estradas e tantas outras coisas boas, ela foi transformada numa maldição. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu sua carta aos Romanos, ele mostrou claramente como nós, seres humanos, somos peritos, feitos fariseus, de transformar o que é uma bênção numa maldição. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1, por favor. Romanos, se você está com o dedo aí no livro de Marcos, você segue para frente, você vai encontrar o livro de Romanos. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça, coração caído, pecaminoso, suprimem a verdade. Agora veja o verso de número 21. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram loucos. Agora veja o verso 23. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e os répteis. Verso 25. Eles trocaram a verdade pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Agora veja, no final do versículo 30, no final do capítulo 1, no versículo 32, falando ainda dos homens, da natureza caída do homem. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam o que as praticam. O que Paulo está querendo dizer aqui? O que Paulo está denunciando aqui é que o homem, ao invés de adorar ao Criador, ele passou a adorar a criatura. E o ato dele adorar a criatura significa que ele transformou o que era uma bênção numa maldição. Então, da mesma forma, escute, quando a gente exclui da nossa vida, joga fora da nossa vida o nosso compromisso com o quarto mandamento de Deus, nós estamos transformando uma bênção numa maldição. Quando a gente tira o culto a Deus e coloca no lugar do culto entretenimento e lazer, nós estamos transformando
uma bênção numa maldição. Quando no dia do Senhor, por exemplo, você troca o culto por uma noite no cinema. Quando no dia do Senhor você troca o santo culto por um aniversário da sobrinha do seu primo. Quando numa noite de culto, domingo à noite, escola bíblica, o dia do Senhor, que é o domingo, você troca o culto por uma visita que chega na sua casa na hora do culto, e você não tem coragem de chamá-la para participar do culto com você, você está transformando uma bênção numa maldição. Quando você troca o santo culto por uma confraternização do trabalho, quando você troca o santo culto por uma ida ao churrasco naquela casa de praia, você está transformando uma bênção numa maldição. Você está desperdiçando o quarto mandamento. A única diferença entre você e os fariseus é que enquanto eles faziam demais, você não faz nada. Enquanto eles estavam no extremo, você está no outro. Ou seja, você se torna culpado do mesmo jeito de desperdiçar o quarto mandamento. Então, essa era a ótica dos fariseus. A ótica dos fariseus era de que você devia observar o sábado com todas essas proibições em seus mínimos detalhes, ao ponto de que ficava chato, ficava pesado, ficava ruim de você praticar o dia do Senhor. Por isso que eles estavam lá. Olhe, não é lícito o que eles estão fazendo no sábado. Não é lícito. Pois bem, essa era a ótica dos fariseus. Mas em segundo lugar, vamos observar agora o sábado segundo a ótica de Cristo. O sábado segundo a maneira como Jesus vê o sábado. Então, eles fazem uma pergunta a Jesus e Jesus, obviamente, vai respondê-los. E então Jesus responde com as seguintes palavras. Volte para Marcos, capítulo 2, e veja os versos de número 25 e 26. Ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes. Isso era dia de sábado, os pães ficavam na mesa da proposição, 12 pães. Davi pegou esses 12 pães, levou e comeu com seus companheiros. Veja, e ainda deu esses pães aos seus companheiros. Segure aí o texto aí, por favor. Deixa eu explicar isso aqui. Porque a pregação, irmãos, é isso. A pregação bíblica é isso. Você lê o texto, você explica o texto, você ilustra o texto e você aplica o texto. Por isso que vocês têm que ter paciência comigo. Porque eu estou explicando para que vocês entendam e assim coloquem em prática. Então deixa eu explicar. Nosso Senhor, ele começa mostrando a sua ótica do sábado, confrontando os fariseus da mesma forma que ele confrontou Satanás lá no deserto, usando a palavra, usando as escrituras. Os fariseus eram mestres da palavra em Israel. Por certo que eles deveriam saber do que aconteceu com Davi, quando Davi estava com fome, e seus homens também estavam com fome, e Davi entrou no templo e pegou os pães da proposição. Vocês sabem onde se encontra esse texto? Abra comigo, por favor, no primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento. Primeiro livro de Samuel. Se você tiver alguma dúvida, você achar o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, capítulo 21, nós vamos ler do verso de número 1 ao 6. Primeiro Samuel 21, do 1 ao 6. Então Davi foi até Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo,
saiu ao encontro de Davi e perguntou: por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber porque ele me enviou e qual é a tarefa de que me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora o que você tem à mão? Dê-me 5 pães ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi dizendo: não tenho pão comum à mão. Pão comum era o pão normal, certo? Esse pão normal que a gente compra na padaria. Não era esse pão comum. Era o pão preparado especialmente para o templo, para a comida dos sacerdotes. E ele diz: há porém pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiverem das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro a não ser os pães da proposição, que tinham sido tirados diante do Senhor quando foram trocados no devido dia por pão quente. Observe bem esse texto. Aimeleque também era conhecido na memória popular como Abiatar. Por isso que nosso Senhor o chama lá em Marcos de Abiatar e não de Aimeleque. Bem, com essa primeira resposta que Jesus dá, Jesus está dizendo o seguinte: ora, vocês estão preocupados porque os meus discípulos estavam colhendo espigas ali para comerem no dia de sábado. Mas vocês estão lembrados do que Davi fez quando entrou na casa do Senhor e tomou dos pães consagrados, pães sagrados para comer ele e seus companheiros? Então, o que há de semelhante entre a atitude de Davi e a atitude dos meus discípulos? É que essa atitude é uma exceção, não é a regra. É uma exceção, não é a regra. Veja, Jesus não está usando Davi como desculpa pelo que os seus discípulos fizeram, mas sim como um precedente bíblico que mostra que no momento de urgente e grave necessidade, a lei foi quebrada sem maiores prejuízos a Davi. Então, os fariseus, além de não lembrarem desse precedente bíblico, não entenderam que o que os discípulos de Jesus fizeram, cheios de fome, não era a regra, mas a exceção. Irmãos, no Brasil, o Código Penal brasileiro, ele tem um artigo, o artigo 24, chamado de o estado de necessidade. Ele trata do estado de necessidade. O estado de necessidade, deixa eu explicar para vocês como é. Se eu for agora na casa da irmã Lourdes e quebrar a porta da casa dela, eu estou cometendo um crime. Um crime contra patrimônio privado. Eu estou cometendo um crime. Mas, se lá na casa da irmã Lourdes, é só um exemplo, certo? É hipotético. De repente está pegando fogo e tem alguém lá dentro que precisa ser salvo. E eu chego e quebro a porta para salvar aquela pessoa que está lá dentro e eu consigo salvar a pessoa. Entenda, o ato de eu quebrar a porta deixa de ser um crime, porque passa a ser um estado de necessidade. Deixa de ser um crime. Esse é o exemplo mais próximo que nós temos da nossa realidade. Pois bem, o que os discípulos fizeram colhendo espigas, cheios de fome, eu poderia ter falado também do crime falimênico aqui, mas o que os discípulos fizeram cheios de fome colhendo espigas, eles só fizeram aquilo por estado de necessidade. Da mesma forma como Davi, estado de necessidade. Qual é o cuidado que a gente deve ter aqui? O cuidado que a gente deve ter aqui é o seguinte: ah, pastor, então quer dizer que eu posso pecar, quebrar a lei de Deus
e dizer que é estado de necessidade, né? Não faça isso. Não vá por esse caminho, não invente isso. Estado de necessidade não é malícia. Não use de malícia, porque estado de necessidade realmente é aquilo que não tem mais jeito a se fazer. Então você precisa fazer alguma coisa, vai e faz, mesmo quando é contrário à lei. Isso é o estado de necessidade. Pois bem, mas Jesus ele não dá só essa resposta. Ele vai além da resposta dessa primeira. E ele dá uma segunda resposta dividida em duas partes. Na primeira parte, Jesus fala sobre o objetivo do sábado. Qual é o objetivo do sábado? Para que o sábado foi criado? Então Jesus diz assim, veja o verso de número 27, por favor. Jesus acrescentou, foi um acréscimo de resposta, certo? O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Os fariseus, eles inverteram os polos. Eles tornaram o sábado mais importante que o homem, quando na verdade o homem era mais importante para Deus do que o sábado. O sábado foi uma bênção de Deus ao homem. O homem precisa do sábado. A sua estrutura física precisa descansar depois de 6 dias de trabalho. Do contrário, ele morre. Ele não aguenta muito tempo. E Jesus está relembrando essa verdade bíblica, que guardar o sábado é um mandamento divino que atende a uma necessidade humana de descansar e adorar. O homem tem essas duas necessidades: necessidade de descansar e necessidade de adorar a Deus. Se ele só descansa, mas não adora, ele está incompleto. O homem tem essas duas necessidades. Ouça, todo homem da face da terra, todo homem, toda mulher da face da terra, necessitam destas duas bênçãos: descansar das fadigas semanais e adorar a Deus. Ambas são as necessidades mais prementes da sua alma: descansar e adorar a Deus. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo rapidinho em Êxodo, capítulo 16. Êxodo 16, verso de número 25 a 29. Então Moisés disse: comam isto hoje, pois hoje é o sábado. Olha os termos que ele usa: dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. Esse episódio aqui, só para eu contextualizar os irmãos, estava falando da descida do maná. E tinha algumas pessoas preocupadas como é que eles iam fazer com o sábado, porque no sábado eles não poderiam colher o maná. Então, será se eles iam passar o sábado com fome? Como é que isso ia acontecer? Mas veja só o que Deus está dizendo: 6 dias vocês o recolherão, o maná, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não o acharam. Veja só que o povo ainda era incrédulo. Deus disse que não ia cair maná naquele dia, mesmo assim o povo ainda foi, com medo de passar fome. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a você o sábado. É um presente. Por isso, Ele no 6º dia lhe dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Era uma questão de fé. Deus vai lhe dar alimento para a sexta e o sábado, para o seu dia de descanso. Na França, irmãos, um matemático chamado
Gilbert Holme, com raiva da igreja, com raiva do cristianismo, ele inventou a semana de 10 dias, para que não houvesse mais dia de adoração a Deus no domingo. Então uma semana agora seria de 10 dias, seriam apenas 3 semanas por mês, no ano de 12 meses. 10 dias teria a semana, e acabaria com esse negócio de domingo, de ter que ir para a igreja, e de adorar a Deus, etc., porque ele era um homem revoltadíssimo com Cristo e com Deus. Qual foi o resultado disso? O resultado foi que o povo não aguentou trabalhar 10 dias, direto, sem descanso, e tiveram que voltar para o calendário bíblico de se trabalhar 6 dias, folgar o 7º, e eles ainda trouxeram de volta o dia de adoração a Deus. Então nós devemos lançar mão dessa bênção de Deus. Devemos lançar mão. Deus nos deu um presente, um dia para descansar e adorar. Deus nos deu esse presente. Óbvio, nós cristãos não mais observamos o sábado judeu. Como era o sábado judeu? Deixa eu explicar. O sábado judeu começava às 17 horas na sexta-feira e terminava às 17 horas no outro sábado, no dia de sábado. Então o sábado deles ia de 17 horas da sexta até as 17 horas do dia de sábado. Então, nós não observamos este sábado. Este aí é o sábado judaico. Nós observamos, como igreja de Cristo, o domingo. O sábado cristão é o domingo. O dia de descanso do cristão e o dia de adoração do cristão é o domingo. Esse é o dia que nós observamos e guardamos. Por quê? Porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. E já se faz 2000 anos, aliás, mais de 2000 anos, que a igreja observa o primeiro dia da semana como o dia de descanso e dia de adoração a Deus. Por isso que nós observamos o domingo. Então, irmãos, este é o objetivo do domingo para a igreja: se deleitar em Deus, vivendo para a sua glória. Nós devemos nos esforçar ao máximo para santificar o dia do Senhor com nossa família, com nossos amigos, mas principalmente com nossa igreja. O objetivo do sábado cristão, que é o domingo, é santificar-se ao Senhor. É um dia separado entre 7 dias para adoração a Deus. Então, o objetivo do sábado, o sábado foi criado para o homem, para atender às necessidades de descanso e adoração. Por isso que a gente não pode desperdiçar o 4º mandamento. Mas há uma segunda parte da resposta de Jesus, e é a última: a autoridade de Jesus sobre o sábado. Veja o versículo número 28. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O Filho do Homem é também Senhor do sábado. Observe. Aqui Jesus deixa bem claro quem é que está acima do sábado. É o Filho do Homem. Ele já tinha usado essa mesma expressão referindo-se a si mesmo lá no início do capítulo 2, quando ele estava curando aquele paralítico, e ele disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te e anda. Ali Jesus já usou esse termo referindo-se a si mesmo. E esse termo ele é extraído lá de Daniel capítulo 7, versículo 14, referindo-se a um homem de autoridade, a um homem de poder, a um homem poderoso. Pois bem, mais uma vez aqui nós estamos tocando na doutrina da divindade de Cristo. Da doutrina da divindade de Cristo. Por quê? Porque se no Antigo Testamento Deus é quem institui o sábado,
No Novo Testamento, Jesus está dizendo: eu sou o Senhor do sábado. Eu sou Deus. É isso que ele está dizendo. Eu sou Deus, sou o Senhor do sábado. Então, em outras palavras, aqui está quem é maior do que Davi. Aqui está quem é maior do que a lei. Aqui está quem é maior do que os fariseus. Aqui está quem é maior do que César. Aqui está quem é maior do que qualquer outra autoridade da terra. Jesus não é Senhor apenas sobre as enfermidades, não é Senhor apenas sobre os demônios, não é Senhor apenas sobre as tempestades, como nós veremos capítulos mais à frente. Ele não é Senhor apenas sobre as paralisias, cegueiras, coxos, etc. Não, ele também é Senhor do sábado. Tudo está sujeito a Cristo, até o tempo. Até o tempo está sujeito a nosso Senhor. Ele é Senhor de tudo. Então ouça, nosso dia de descanso só alcança pleno sentido se for praticado, observado e experimentado debaixo da autoridade de Cristo. Precisamos estar em Cristo. Como Senhor do sábado, os discípulos estavam perdoados. Enquanto os fariseus preocupados, porque eles estavam colhendo espigas, e os discípulos tranquilos, caminhando ao lado daquele que é o Senhor do tempo. O Senhor sobre o tempo. Os adventistas do sétimo dia, acho que vocês já ouviram falar deles, são os fariseus modernos. Eles dizem que se você não observar o sábado judaico, você está condenado. É mentira. Isso é mentira. Isso não é a verdade da palavra. A verdade da palavra é que você tem sim que santificar um dia por semana ao Senhor. E esse dia, a igreja já o santifica desde o seu nascedouro, que é o domingo de Deus, dia que Jesus ressuscitou. Irmãos, quão maravilhoso é passar o dia do Senhor com o nosso Salvador. É passar o dia de Deus com os nossos irmãos na comunhão dos santos. Eu não sei vocês, mas quando eu penso em faltar um culto por alguma outra razão, eu já começo a adoecer só em começar a pensar nisso. Eu já fico me sentindo mal, porque estar com os irmãos, adorar a Deus no dia do Senhor, com a igreja dele, para mim é uma antecipação do gozo celestial. É uma antecipação daquele momento em que estaremos para sempre na presença de Cristo Jesus na eternidade. Em que para sempre estaremos no nosso descanso eterno. O poeta evangélico brasileiro chamado Antônio José dos Santos Neves, ele escreveu o hino 141 que nós cantamos no Cantor Cristão. E ele diz o seguinte: na terra aos domingos, Jesus, descansamos, mas tem lá no céu um descanso melhor. Se aqui reunidos prazeres gozamos, contigo no céu teremos um gozo maior. Então, com Cristo nos céus, irmãos, nós teremos um gozo muito maior. Os mandamentos de Deus são bênção. O quarto mandamento é uma bênção de Deus para proteger a igreja, para proteger o povo de Deus aqui na terra. Então, permita-me concluir dizendo o seguinte: Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, nos deu o quarto mandamento como uma bênção. Então não desperdice. Não desperdice a bênção de Deus. Não transforme a bênção em maldição. Não faça como os fariseus fizeram. Aproveite essa bênção sem medo e sem culpa, na presença daquele que é o Senhor do sábado. Não desperdice o quarto mandamento. Não desperdice nem com as proibições dos fariseus e nem desperdice com o desleixo com a igreja, com o desleixo com o povo de Deus, com o desleixo com a obra
de Deus. Não desperdice, mas aproveite o dia do Senhor para descansar e adorar o amado de sua alma, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ficar de pé?